Olá, meu nome é Marcelene Lemes, professora de Física, e hoje vou resolver essa questão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná, com você. Olhando aqui, ele traz algumas afirmações que é para julgar falsa ou verdadeira, e no fim a gente soma as respostas corretas, e todas as afirmações falam sobre carga elétrica e fenômeno de eletrização. Só lembrando, a carga elétrica é a fórmula do Quiné. A carga elétrica é igual ao número de partículas vezes a carga elementar. Lembrando que essa carga elementar, ela sempre é um valor fixo, porque a carga de um próton ou de um elétron é sempre menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, se for elétron, tá? E se for próton, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb se for prótons. Ou seja, se for elétrons, a carga é negativa, e se for prótons, a carga é positiva. Então, olhando aqui a primeira alternativa, que é a número 1, ele fala o seguinte: a carga elétrica é uma propriedade de natureza eletromagnética de certas partículas elementares. Quando falamos em partículas elementares, nós estamos falando de prótons, elétrons e nêutrons, tá? E outras partículas que não aparecem aqui, mas as elementares são essas. Então, nós não estamos falando de bola, nem de bicicleta. Então, nós estamos falando dessas partículas aqui, elementares. E a carga dessa partícula é sempre menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, essa número 1, ela está correta. Analisando a número 2, nós temos: um corpo só poderá tornar-se eletrizado negativamente se for um condutor. Essa daqui, ela é falsa. Por quê? Vou dar um exemplo lá da eletrização por atrito, tá? Quando atritamos aqui um bastão de vidro com a lã, o bastão de vidro fica positivo e a lã fica negativa. Tanto o bastão de vidro como a lã, eles são isolantes. Então, necessariamente, tá? Não é o condutor que fica negativo. Então, sendo de materiais diferentes, isso depende muito do material, ele vai ficar positivo ou negativo. Aí tem que olhar lá na série triboelétrica, que é uma tabelinha que não precisa decorar, que traz quem fica positivo e quem fica negativo no processo de eletrização, beleza? A questão 4, número 4, traz o seguinte: fala que quando atrita-se um bastão de vidro com um pano de lã inicialmente neutros, ambos poderão ficar eletrizados. A carga adquirida por cada um será igual em módulo. Então, pegando o mesmo exemplo aqui de cima, tá? Então, eu vou pegar aqui a lã, o bastão de vidro. Nós vamos pegar a lã, o bastão de vidro fica positiva, a lã fica negativa. Isso significa que, dependendo do material, um vai ficar positivo porque perdeu elétrons e o outro fica negativo porque ganhou elétrons, tá? Então, na somatória da carga total, sempre é igual a zero por causa da conservação da carga elétrica, que a quantidade que um perde de elétrons é a quantidade que o outro ganha de elétrons. Então, as partículas mudam de corpo, apenas trocam de corpo, mas a quantidade de carga total se conserva pela lei da conservação. Então, essa 4 também está correta. E finalizando a número 8, ele fala que qualquer excesso de carga de um corpo é múltiplo inteiro da carga elementar. Sim, essa também é correta. Se pegarmos aqui, ó, a nossa formulazinha, que eu vou escrever aqui, que é a fórmula do Quiné, carga é igual número de partícula vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Toda vez que você aumentar a partícula, esse N é o número, tá? Se aqui for um elétron, a carga vai ser 1 vezes a carga elementar. Se o corpo tiver 2 elétrons, então vai ser 2 vezes a carga elementar. Se o corpo tiver 4 prótons, vai ser 4 vezes o número da carga elementar. Então, sim, tá? O excesso de carga sempre será o múltiplo desse valor aqui, que é
1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga de um próton e de um elétron. Então, se você gosta desse tipo de questão, tá? Ah, sim, só fazendo o cálculo, né? Antes de eu encerrar, só fazendo o cálculo aqui para ver a alternativa correta. Então, somando aqui as corretas, é 1 mais 2 mais... 2 não, 4. Então, voltando aqui, 1 mais 4 mais 8, totalizando 13. Então, a somatória das alternativas correta é igual a 13. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, siga o meu canal, curta esse vídeo que eu sempre trago resolução de exercícios de física para você.